Glória, aleluia. Amém. Os amados podem se assentar. E passo a palavra ao pastor Fábio. E Deus venha falar no coração de cada um irmão nessa noite. Graças a igreja. Amém. Que o Senhor, teu Deus, abençoe a tua vida e a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Ele te ama. Hoje nós vamos falar no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Quinta-feira passada nós falamos do capítulo 1, hoje vamos falar do capítulo 2. Se você quiser abrir aí, você tem tempo para poder abrir. Obrigado. Mas quero agradecer a todos que estiveram no batismo, que nos ajudaram, que participou. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém? As pessoas às vezes reclamam que crente não faz festa, não faz forró, mas a gente faz um evento, alguns não vão, né? Então não pode nem reclamar depois. A igreja precisa estar em comunhão, amém? Você conhece alguém que está enfermo em casa, que está com gripe, que está resfriado, que está com chikungunya, mas uma unha, gripe, uma boa unha? Sabe alguém? Ei, meu irmão, nós vamos orar com essa pessoa e você vai orar comigo e Deus vai curar lá na casa dele. Amém? Se você não crê, se não receber a cura, é porque você não creu, porque eu vou crer, amém? Amém. Olha que responsabilidade, hein? Quem você está aí, Mara? Qual país você está do dói? Hã? Então, nós vamos orar pelo Miguel, você vai sair daqui e vai passar lá. Se estiver pulando, porque você estava com fé. Se não estiver muito animado, porque você está meio sem fé. É fácil, né? Jogar a responsabilidade em cima dos outros, né? A gente faz isso com Deus. É porque Deus não quis, não. Deus queria, mas a pessoa não creu de fato. Mas vamos ficar em pé para a gente ler. Depois você senta, irmão. Aí fica mais à vontade. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou na escola de liderança porque o senhor vai me pedir para fazer coisa, para falar lá na frente. E eu vou morrer lá na frente, né? Vocês viram? O Edelcio não morreu aqui, gente. Só envermelhou, né? Mas não morreu. Então, você não vai morrer de vir aqui na frente, amém? Hã? Que Ismael? Tá, não vou colocar para a gente de culto também. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quem achou, fala amém? Amado, cristão evangélico tem que ter Bíblia. É impensável a pessoa que se diz de evangélico que não tem uma Bíblia. Então você compra uma, traz para a igreja, compra um caderninho para você fazer a anotação, para quando você chegar em casa, você vê se o pastor Fábio está falando a verdade ou se está falando pelos cotovelos, amém? Você tem que fazer isso, amado. Tem gente que só engole, por isso que tem muito falso profeta, porque quando as mentiras o povo acredita. Você não precisa acreditar em mim, de cara. Você anota o seu caderno e chega em casa, você confere em tudo. E se eu estiver errado, me corrija, por favor. Amém? Eu estou aprendendo ainda. Tudo bem? Então compre uma Bíblia. É feio crente sem Bíblia. Parece uma pessoa que está dando pelado na rua. Segundo de Tessalonicenses capítulo 2. Paulo dizendo, irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, chamamos a atenção, aconselhamos vocês, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor com D maiúsculo, a vinda de Jesus. Aqui está com letra maiúscula tudo, mas na Bíblia sua está com D maiúsculo aí. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do
iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda, lhes permite a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se, tiveram prazer com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, por carta nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa. Essa palavra é boa, amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Me ajuda, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, rendemos graças a Ti, Pai, por cada vida que está aqui. Nós pedimos a Tua bênção, a cobertura do Senhor Jesus. Cada pessoa que está nas redes sociais, alcança elas agora em nome de Jesus. Deus, eu quero tomar de autoridade no nome de Jesus, para repreender toda agir satânico, demoníaco nesse ambiente, contra as vidas que estão aqui, ser repreendido, cair por terra, em nome de Jesus, nesse instante, em nome de Jesus. Deus, nós queremos repreender de nós, dos nossos parentes, toda enfermidade, doença, resfriado, toda virose, seja lá o que for, está repreendido embaixo do sangue de Jesus. Declaro cura aqui nesse lugar, e cura lá onde teu parente está, pelo poder do nome de Jesus. Até o fim desse culto ele vai ser curado lá, e você vai ser curado aqui, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, Pai, nos ensina. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode sentar-se, por favor, amado. Nosso tema: duas vindas para o fim. Duas vindas, não duas vidas, duas vindas para o fim. A de Cristo e a do anticristo. Antes que Cristo e o anticristo venham, não chega ao fim ainda. E nós vamos ler isso aqui hoje, amém? No seu ponto de vista, quem que é o anticristo? Você sabe? Vou chamar o Michael aqui para explicar. Ele tem muito conhecimento, né, escatológico. Eu vou explicar para vocês quem é o anticristo, né? Onde que ele está. Beleza? Você viu que ele está de óculos? Eu vi, está tão chique ele de óculos, parecendo não passou com andar de óculos. Amado, Paulo diz no versículo 1 que ele faz uma exortação à vinda de Jesus Cristo. Essas cartas que eu tenho lido por último têm falado muito da vinda de Jesus. Por que nós temos dito isso? Porque está escrito, ele escreveu para as igrejas e ele virá. Amém? A pergunta que eu sempre falo, que eu sempre faço: você está pronto para subir com Jesus? Se ele vier de madrugadinha, 3 horas da manhã, né? Tocar trombeta, o arcanjo toca trombeta, ele, aí você sobe. Pastor, se eu estiver só de cuequinha, não tem problema, você vai ter uma veste de glória, amém? E se eu estiver tomando banho, não tem problema, você vai subir com a veste de glória. Você acha que Jesus não pensou nisso, não, amado? Você vai chegar diante dele lá peladão? Uma vez uma mulher chegou na casa do meu antigo pastor e estava lá capinando a data num sábado, sem camisa, suado, né? De short, e a irmãzinha chegou no portão e falou assim, né? Ô pastor, e ô minha irmã, Pai do Senhor, pastor. Eu tenho que falar para o senhor, viu, da parte de Deus. Pode falar, minha irmã. Pastor, o senhor não vai para o céu, não, você vai para o inferno, viu? É, minha irmã. Mas por quê? Porque, gente, você escutar alguém falando que você vai para o inferno, é pesado, viu? Por que você está falando isso? Aí, parou de capinar, começou a limpar sorrindo do pé, né? Lembra quando a gente capinava, que a gente fazia assim, quando as mulheres colavam no pé? Lembra? Você lembra, não? Eu já capinei muito.
Muita data. Ele me disse que eu estava numa ressaca tão grande no outro dia que eu fui capinar, com meia hora eu caí. A enxada que eu pulava caiu no outro. Se minha mãe não vai lá me socorrer, eu tive que comer tudo. E aí, mas por que, minha irmã? Porque hoje é sábado e o senhor está trabalhando de bermuda e sem camisa. Aí o pastor se aproximou dela, seu portão, olhou dentro dela e disse: minha irmã, me fala uma coisa, e o sangue de Jesus está onde? Pum, a mulher caiu no chão, endemoniada, vira luz. O pastor só estendeu a mão assim, entre as grades do portão, em nome de Jesus, meu irmão, sai! A mulher: o que aconteceu, pastor? Minha filha, não sei não, você caiu aí. Ficou chato falar para ela, né? Então tem gente legalista, mano. É claro que se você pode, você vai andar bem com o rosto, né? Tem gente que gosta de mostrar tudo, né? Os seios, a polpa da batata da perna, né? Isso é feio. Tem homem que gosta de mostrar a barriga, de mostrar o peitão cabeludo, buchudo, né? Então assim, a pessoa que é de Deus, ele sabe se comportar. Não precisa ninguém falar para ele. Não precisa o pastor pregar, mas a pessoa só olha no espelho antes. Deus, eu estou linda para o Senhor, eu estou lindo. Tá, então vamos embora, né? Mas tem gente legalista. Ele pensa que tem que ser do jeito dele. Ainda bem que foi Jesus que morreu na cruz, não uma pessoa dessa. Ele acha que porque você não faz algumas coisas que ele faz, você é indigno de entrar na salvação. Amém? A Bíblia manda lá em Mateus 7,1: você julgar-se a si e deixar a vida dos outros em paz. Talvez essa pessoa que você julga vai para o céu e talvez você não consiga chegar lá. Vamos cuidar da nossa vida, amém? Lembra das pregações passadas que Paulo diz assim, para a gente cuidar da nossa vida e trabalhar? Quem se mexe na vida dos outros é porque está trabalhando pouco. Tem que aumentar de 8 para 12, para 16, para 24 horas a carga dele. Ele está trabalhando pouco. Ele está tendo tempo para se meter na vida dos outros. Porque quem trabalha, amado, só ele não tem tempo para se meter na vida dos outros. Ele está preocupado com a vida, com a dele, com a família dele, com os compromissos dele. Certo? Amém? Presta atenção às pessoas que vai na sua casa e falam aos outros. São tudo vagabundo e fofoqueiro. Não vale nada desses parentes seus. E vai lá e enche a sua cabeça de minhoquinha e você fica: meu Deus do céu, e agora o que eu faço, né? Arrancar as minhocas agora. Jesus, me perdoa, Senhor. Tudo bem? Então Paulo chama a atenção da igreja sobre a vida de Jesus. No versículo 2, ele diz que tinha coisas que estavam perturbando a igreja. Eu falei aqui na semana passada, adiantando no assunto, que tinha pessoas escrevendo cartas no nome de Paulo, assinando um nome lá igual de Paulo, e dizendo que o dia do Senhor já tinha acontecido, que Jesus já tinha vindo. E Paulo diz: gente, por favor, eu estive aí, não me acredite em nada, seja por palavra, por espírito ou por epístola, dizendo que Jesus não vai vir, porque Jesus virá, amém? Sempre vai ter pessoas tentando sabotar a tua fé, amado. Sempre vai ter alguém, um filho do diabo, tentando sabotar você. Eu conto aqui para vocês. Eu conto o que aconteceu comigo, tá, gente? Então, uma vez eu estava no mercado, na quebradeira, gente, trabalhando lá, das 7 da manhã às 7 da noite. E aí, um irmãozinho da igreja chamado Cláudio, ele fez um consórcio na Honda. E ele chegou e falou assim: eu fiz um consórcio e vai ser a primeira parcela na pedra, porque não tem dinheiro para dar lance. Eu falei assim: mas é louco, né? Irmão, esse irmão está bem luta, né? Gente do céu, no dia da assembleia, ou no outro dia, a moça liga: senhor Cláudio, ele está no meu Facebook, esse cara, tá? Cláudio Moraes, está lá na Espanha agora. Senhor Cláudio, aqui é da Cometa, eu já sei, a minha moto saiu. Como é que o senhor sabe? Eu pedi para Deus, eu estou lá acreditando, né? Verdade, senhor Cláudio, saiu na primeira parcela. Gente, que foi um fogo na igreja, porque Deus que deu fazendo consórcio cada semana, não foi mole. E eu fui um dos que fiz. Mas saiu com o Claudinho, vai sair para mim também, aleluia, né? Quebradão igual a de terceira. Fui lá e fiz um consórcio de uma XLR. Quantos que lembram do XLR? Eu tinha uma daquelas que dava partida assim, que tremia na canela da minha, que a bicha era muito seca, né? Eu fiz daquela, que era moto alta, né? E fui lá, gente, falei: agora Jesus, o jeito que você fez para o Claudinho, faz comigo também. Me dá a moto da primeira parcela, Jesus. E eu comecei a falar no mercado, tinha uns 30 funcionários lá no São João, eu comecei a falar para todo mundo: eu vou tirar a moto na primeira, Jesus vai me dar, sabe? Gente, eu fiquei tão doido que eu acreditei que Jesus ia me dar mesmo. Cada vez que eu falava, mais a fé crescia, e eu já estava, né? Falei: agora tem como eu comprar um capacete, porque a moto eu já tenho, né? Aí, o irmãozinho bem religioso, de uma igreja bem tradicional, um dia chegou assim para mim: ô irmão Fábio, eu posso fazer uma pergunta para o irmão? Que essa até fala, fica meio, né, espiritual demais, né? Falei: claro,
fazer. Ô irmão, se caso, porventura, todavia, essa moto não sair por irmão, o irmão não vai ficar chateado com Deus, não? Eu falei, não, irmão, Deus é Deus, eu sou o servo do Senhor. Se ele não quiser me dar, eu estou crendo que ele quiser me dar, não tem problema. Gente, eu perdi a moto naquela hora. Ele falou, não, irmão, e eu estou crendo, eu já pedi, já tenho confirmação que Deus me deu, já estou até agradecendo, já estou caçando dinheiro para comprar um capacete agora. Depois de ter falado isso, né? E eu fui, tá. No dia que era para ser a assembleia, eu estou lá esperando ligar, o celular no bolso, nada de ligar, gente. Falei, rapaz, mas vai ligar. Chegou o final da tarde, nada, né? Esperei outro dia, não, porque tinha muita gente lá, eles vão ligar, né? E não ligou. À tardezinha do segundo dia, eu estou incomodado, peguei e liguei. Fiz 3, 4 horas, pedi permissão lá para o gerente, o Claudinho, o Rob sabe quem que é lá, né? Falei, Claudinho, deixa eu ligar lá na rua, né? Baixinho desse tamanho assim, pode ligar, falou, né? Então, aqui eu fiz um consórcio e eu queria saber qual que foi a pedra que saiu no grupo tal. Aí a moça falou assim, moço, a pedra que saiu no grupo tal foi essa. Digamos que eu tinha a 37, né? Saiu a 38. Rapou na trave. E naquela hora me veio assim na mente, aquele dia que você concordou com o incrédulo, você perdeu a sua motoca. Que raiva, gente, né? Então tem gente assim que ele não te ajuda em nada, ele só te sabota. E tinha gente sabotando Paulo naquele tempo. Paulo diz assim, aqui não demovais, versículo 2, poder colocar aqui. Não permita que alguém, o que é demover? Não permitir que alguém desloque da mente de vocês com facilidade, porque tem gente que qualquer argumento contrário, ele já fica balançado na fé dele. Gente, eu tenho tanta convicção em algumas coisas que nem o Satanás em pessoa me tira aquilo da minha cabeça. Tem gente que faz um questionamento, eu acho que você vai dizer não, por quê? Por causa disso a pessoa fica em dúvida já. Olha só o que Paulo diz, que não demovais, que ninguém desloque da mente de vocês com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, palavra ou epístola, como se procedesse de nós, não procede, como se procedesse de nós, supondo ou afirmando que já é chegado o dia do Senhor. Amém? Tinha falsos mestres dentro da igreja, pessoas que desdiziam que Paulo pregava. Tinha gente que falsificava a carta, amado. Tinha gente sabotando Paulo. No versículo 3, na parte A, diz que pessoas de má fé tentavam enganar o povo de Deus. Só um pedacinho da parte A. Ninguém de nenhum modo vos engane. Tinha gente que enganando, amém? Amém? Como não ser enganado pelos sabotadores da fé, da palavra? Tem a palavra de Deus como filtro, como crivo. Quando você for assistir alguma coisa no YouTube lá, você senta, vai pegar a cadernetinha e vai marcando o que o profeta está falando, o que a profeta está falando, bota tudo no seu caderno, filtra pela palavra de Deus, amém? O propósito dessa carta era de alertar os Tessalonicenses. A vida de Paulo era fundar igrejas, orar, se preocupar e sofrer por elas também. Ele ia lá como eu luto, abriu a igreja, fundava, colocava pessoas lá, daqui a pouco tinha gente se infiltrando dentro da igreja, criando problema para a igreja. Mas nós que somos deles, nós devemos ficar muito atentos, porque o diabo vai tentar colocar sabotadores dentro da igreja para talvez velar a tua fé. Você está na luta, você está crendo, você faz um questionamento. Rapaz, será que Deus está te abençoando mesmo? Tem 2 anos que você está aí, não resolveu o seu problema ainda. Eu fiquei 19 anos dentro da igreja para entender por que algumas coisas aconteceram na minha vida. Aí eu fico pensando que a gente está 1 mês, 2, 1 ano, 2, e já está querendo chutar a cruz de Jesus porque não resolveu o problema dele ainda. Eu sei falar problema, tá? Só. É incrível um trem desse. É como se Jesus fosse obrigado a dar uma bênção para nós. Gente, Ele faz por nós porque nos ama muito. Ele morreu por nós, amém? Quem morreu por você vai fazer outras coisas por você também. Mas Ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Se Ele faz porque Ele é bom, misericordioso, Ele é fiel, Ele é conosco, Ele é Deus. Mas não tem obrigação de fazer ninguém rico, de dar carro, nem moto, de casamento para ninguém, não. Ele faz porque Ele é bom. As pessoas não entendem isso. Aí está na igreja há 1 ano, meu Deus do céu. Quando semana 6 vezes não aconteceu nada. Fala comigo que eu devolvo o seu dízimo, tudinho, pela correção da poupança ainda. Porque dinheiro de gente consulente não é bem-vindo nessa igreja, amado. Você faz por fé, por amor, por aquilo que você crê que Deus já deu para você. Não vem tentando trocar moedinha, não, pelo amor de Deus.
Tudo bem? Uma vez eu disse isso para um cara, eu fiz isso na verdade, no tempo lá que deu a eleição do Lula, do Bolsonaro, vocês lembram? Uma briga desgramada, uns crentes tudo endemoniados, que bloqueou o irmão, bloqueou o pai, a mãe, né? Talvez tem uns 3 aqui que já se converteu depois disso, né? O pai era Lula, ele é emocionado, bloqueou o velho, e velho bloqueou ele, né? Que enrolo, gente. E aí venceu lá o Lula, e na primeira ceia, depois daquilo, a igreja azeda. Direita, esquerda, capeta de direita, capeta de esquerda. Falei, gente, como é que pode ter gente de Deus que está entrando numa onda dessa? Você fica brigando com carne político aí, eles estão tudo gordo, barrigudo, comendo picanha, isso aí é de doido. Vai servir a Deus, querido, amém? Pastor Evaldo, o que quiser? Claro que você tem que dar um direito constitucional seu, você não pode entrar em contenda por causa disso, amado. Pode estar lá engordando, empuxando e sei lá, talvez até fazendo coisa errada lá, e você está aqui brigando por causa disso? Pastor, os heróis hoje, os imbecis do 8 de janeiro. As pessoas que estavam, né, foi todo mundo preso, mano. Uma senhorinha de 70 anos está presa até hoje lá. Por quê? Porque acreditou em algo que era mentiroso. A pessoa vai para frente de quartel lá, e os militares tudo fingiram que não estava vendo nada, e depois o pau pegou em cima de quem? Dos pequenininhos. Sim ou não? Vê se tem um grandão preso lá. Tem? Sim ou não? Então eles não eram heróis, eles eram os inocentes de 8 de janeiro. Tem um que saiu daqui de São Miguel e foi para lá, mano. Ficou preso lá, conseguiu sair, mas ficou preso. Por que ele estava cuidando dos bois, das vacas, das galinhas dele? Pare de ser político, amado. Você pode votar nele, você não pode deixar isso entrar no teu coração, porque no céu não tem de direita nem de esquerda. É só aqueles que são de Jesus que vão entrar no céu, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, o quê? Eu escutei apenas um aleluia quando eu disse isso, porque você é politiqueiro. Você não tem coragem de ser liberto. Por isso que briga por causa dessa cachorrada politiqueira aí. Amado, diante de Deus, você pode votar em quem você quiser, mas tire isso do teu coração. Os crentes é tudo idólatros, endemoniados. É Lula, é Bolsonaro, é São Paulo, é Flamengo, é Corinthians, é não sei o quê. Sem falar dos noveleiros, né? Dos que são idólatros do Facebook, dos streams aí, da Netflix. Instagram, né? Que nem vem no culto para ficar assistindo algumas coisas. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas se você é uma pessoa de Deus, pelo amor de Deus, se comporta como pessoa de Deus. O dia que voltar você vai lá e volta, é direito seu, mas não se meta em confusão por causa disso. Tudo bem? Os caras estavam tudo lá, gente, tudo de bom, de melhor, viajando de avião, de jati, comendo e dormindo nos melhores hotéis do mundo, e o povo idiota brigando por causa de Lula e Bolsonaro. Tudo bem isso daqui? Amém. Amados, se nós brigássemos por amor a Jesus, da forma como os crentes, não são crentes não filho do capeta, alguns que se dizem crentes, brigam por causa dessas coisas, nós tínhamos alcançado essa nação para Jesus, tinha mais de 100 milhões de convertidos a Cristo Jesus, se nós tivéssemos todo esse amor, né, por Jesus, que algumas pessoas têm por essas coisas. Tem gente que é tão endemoniado, que nasce o netinho dele, ele vai lá e compra uma camisetinha de futebol, Flamengo, Vasco, Corinthians, não sei o quê. Aí meu netinho, vovô trouxe para você, viu? O bicho nem sabe falar ainda, né? Já está com a camisetinha lá. Por que eu faço assim, netinho, vovô de Jesus, sabia? Vou orar por você, vou ensinar você a palavra de Deus. Quando eu vou partir, você vai continuar servindo esse Deus, que ele é bom demais. Por que a vovó não faz isso? Porque são tudo idólatras, mas por alguma coisa, eles não são de Jesus não, eles fingem que são. Você está aqui? Você me suporta mais um pouquinho? A vida pode afundar a igreja, orar e se preocupar e sofrer por elas. Filipenses 3,18. Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos que repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estava no meio da igreja da época, parecia cristão, parecia ser de Deus, mas eles eram inimigos da cruz de Jesus. O problema com heresias não é de quem já foi embora, mas das pessoas contrárias que ainda estavam no meio e andavam entre eles. Quando tem um herege e ele vai embora, ele não faz mal, sai falando coisa que não deve, mas quando ele permanece dentro do corpo, fazendo mal, é um problema sério. O problema maior da sua vida sempre quase vai ser de quem está perto, nunca de quem está longe.
Presta atenção, os maiores problemas que você enfrenta no dia a dia é de pessoas que estão perto. Essas pessoas, assim como os adversários de Paulo, deturpam e distorcem aquilo que você fala. Você fala melada, eles falam que você falou mercado. Se você falar sogra, eles falam que você falou jiboia. Sei lá o que é, distorce o que você fala. E tem gente que acredita nas distorções deles. Isso é muito sério lá. Um tempo atrás, há uns anos atrás, uma pessoa me pediu para pregar na igreja. E a pessoa só sabia salmos. Por que salmos? Porque está no meio da Bíblia. Do jeito que você abre no meio, você acha salmos? Eu não vou deixar ninguém pregar que não tenha um mínimo de conhecimento. Gente. Eu falei, não, querida, faz o seguinte, dirige o culto então, deixa que outra pessoa prega. Eu tinha feito uma cirurgia no olho, né? Ia passar uns dias sem poder subir aqui em cima, e a pessoa se ofendeu terrivelmente. Não quis dirigir o culto, só que eu sou meio besta, sabe? Eu não sou de achar que alguém se ofende assim, né? E um dia eu peguei a carona com esse povo e falei algumas coisas dentro do carro. Eu estava debaixo de uma luta espiritual muito grande. A minha vida era expulsar o demônio nessas quebradas de madrugada. Era 3 horas, a gente me ligava, pastor, corre aqui que tem um demônio que você expulsar. E minha vida ficou aquele trem mais doido, gente. Eu fiquei sem tempo para poder orar, para jejuar, dormia pelas metades e a minha vida espiritual começou a cair. Às vezes eu levantava de madrugada, ia lá para tomar água na cozinha e via assim uma impressão: tem uma véia atrás de você. Então, começou a dar aquele trem, mas é típico porque não está bem isso, né? Não está bem assim espiritualmente. E eu comentei isso dentro do carro, falei, gente, eu estou na luta, eu acho que eu não estou orando direito, está vindo uns trem ruim no coração assim, né? E aí eu falei assim, aí a gente conversando, e eu falei assim, ó, eu não tenho sonhos de ter uma fazenda, de ter uma chácara, de ter uma casona. O meu sonho é a igreja. Eu sonho de ver aquela igreja muito bem, os irmãos muito bem. E a pessoa deturpou tudo que eu falei. Disse que era um pastor covarde, que eu morri de medo de tudo, dos demônios. Disse que eu era uma pessoa medíocre, que eu não tinha sangue para nada, sabe? E depois saiu da igreja a pessoa. É incrível que essas pessoas, elas nunca avançam na vida. A vida é sempre assim, ó, elas correm, somem para a China e lá continuam rodando em volta do topo. Querido, se você cometer um erro com alguém, você tem que voltar lá e acertar o teu erro com aquela pessoa, senão você não prospera, porque isso é de Deus. Deus é justo, amém? Como que eu faço injustiça contigo e estou caminhando e Deus está me prosperando? É ruim, eu tenho que voltar lá, sentar com você, falar, ô irmão, não devia ter falado aquilo de você, você me perdoa. E aí que você é uma pessoa muito boazinha de Jesus, não, irmão, não, pastor, vem cá, dá um abraço, já te perdoei. Vamos almoçar agora, já que eu te perdoei, né? Você deu certo, né? Pessoas deturpam aquilo que você diz, amado. Um tempo atrás eu falei para alguns parentes, um disse assim para mim, você vai ter que cuidar da sua mãe, porque as irmãs não dão conta da velha, que a velha é muito difícil. E eu falei assim, não vou cuidar da minha mãe. Eu já cuidei do meu pai. E tem uns filhos bandidos assim, sabe? Às vezes jogam, né? Aproveita, acha um besta na família e joga os velhos, né? Eu acho que tem que ser direito iguais, certo também? Mas só que eu não falei aquilo com maldade, eu falei aquilo porque o cara não é para que ninguém ficasse achando que eu tinha obrigação, né? E um tempo atrás, muito tempo atrás, eu tinha dito que quando a minha sogra ia ficasse bem velhinha, que a gente ia cuidar dela. E eu nem gosto tanto da sogra assim, né? Mas eu falei aquele dia, né? Quando ela ficar bem velhinha, vamos cuidar da sua mãe, porque ela é tranquila, né? O seu pai não, que ele é meio turrão, mas a sua mãe não vai cuidar dela. E eu sei como que essa pessoa misturou as duas conversas e chegou e falou para minha mãe assim, ó, você sabe o que seu filho falou? Não, o que meu filho falou? Falou que não vai cuidar de você, mas vai cuidar da sogra. Gente do céu. E o besta não tem sabendo de nada, né? Quando eu cheguei aqui para lá um dia, menino, sabe? Porque assim, na minha família eu não vai deixar de outro dia não, sabe? É feito na hora mesmo, né? Aí antes de eu receber a bênção da minha mãe, ela veio já. Que negócio é esse que você falou? Que não cuida de mim, que se sua mãe vai cuidar da sala. Gente, eu queria cavar um buraco assim e entrar dentro e sair do igual de São Miguel de novo, né? Aí o que você faz? O que você faz no meio desse? Você tem que ser humilde, mano. Você fez a porcaria, agora vamos limpar, né? Aí ele falou, deixei a minha mãezinha falar, desabafada. Aí disse, mãe, eu acredito não foi para a senhora. Primeiro que eu te pedi perdão por ter dito isso. Não falei de verdade. Eu falei porque a impressão que dava que assim, assim, nós somos em 4, todos nós temos responsabilidade. Se a senhora precisar, eu vou cuidar da senhora, porque a senhora é minha mãe. Eu quero que a senhora me perdoe por isso, por ter falado isso. Foi uma fala infeliz que eu não devia ter falado de fato. A senhora me perdoa?
te perdoo. Então me dá um abraço aqui, né? Descer daí, está aqui o beijo nela. Amém? O problema é que ninguém quer resolver nada, mano. Os casamentos é fedido, nojento, sabe? Que nem Rexona dá jeito mais, mas não quer resolver o problema. Errou, que ele seja humilde, volta lá e acerta o negócio. Amém? Você está aqui? Versículo 3, na parte B: Cristo não virá antes que duas coisas aconteçam. Quais, pastor? Na parte B do versículo 3, que vem a apostasia. O que é isso, mamãe? Apostasia é a renúncia da fé em Jesus. As pessoas vão rejeitar Jesus, renunciar a fé delas a Cristo. A segunda coisa, se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. João fala em 1 João 2,18, amados, que existem muitos anticristos. Anticristo é aquele que é anticristo, que ele é contrário a Cristo, ele é anticristo, certo? Então, desde o tempo de João, discípulo de Cristo, que já tinham muitos anticristos naquele tempo, mas não são desses que Paulo está dizendo, que no tempo, no fim aqui, vai se levantar uma pessoa usada por Satanás e ele vai ser o anticristo que vai criar problema. Mas esses dos fins dos tempos não será o anticristo comum, será alguém usado pelo diabo para cumprir o propósito dele. E estudiosos dizem que ele já está vivo entre nós e tem por volta de 50 anos, só esperando o momento para aparecer. Dizem que ele já está por aí, ninguém sabe quem é, a qualquer momento ele pode aparecer. Versículo 4 fala da adoração à besta. Não chama ninguém de besta, não, tá? Aqui isso é uma maldição que você lança na pessoa. Quando você chama alguém de besta, você está chamando essa pessoa de um animal irracional. As jumentas são chamadas de besta também, em alguns lugares. Usa a tua boca para ser bênção na vida dos outros, certo também? Tem pai que ele é tão cheio de capeta que ele joga praga nos filhos. Seu burro, seu jegue, sua biscatinha. Aí a menina cresce e vira biscate. Ai, que eu errei, é o língua que eu de Satanás. Abençoa seus filhos, amor. Amém? Abençoa tua esposa, que chamando ela de doida aí, ela só fica assim agitada no dia que tem a tal da TPM, ela fica meio bintona mesmo. Pastor, esse dia ela fica amorosa de novo, certo, amém? Ana Paula riu ali, porque o Wilson ficou até com o cabelo curto ali, mas estava grande, sabe? Então não chama, gente, não chama ninguém com nome, com coisa não. Isso é lindo feio. Ô gorda, vem aqui, a mulher vem só com a mão na cara dele. Ah, é gordo aqui. Qual que é a mulher para ser chamada de gorda? Chama ela de fofinha, né? Pega no colotezinho assim, oi fofinha, vem aqui, que olha. Amém? Vai chamar seu irmão, seu esposo de pançudo? Ô, barrigudinho, né? Eu sei que empurra tanto feijão nele o dia inteiro e vai acabar barrigudo mesmo. Tudo bem? Então, no versículo 4 está falando da besta. Besta é uma figura simbólica, representa uma força política e religiosa maligna, muitas vezes identificado como anticristo. Muitas vezes as pessoas dizem que a besta é o anticristo, mas não há um consenso. Tem estudiosos que dizem que a besta é o anticristo e outros dizem que o anticristo é uma pessoa e a besta é outra. Nós não vamos entrar nesse mérito, certo também? Porque não é relevante. Versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Israel está reconstruindo o templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Tito entrou com Roma e matou todo mundo e destruiu o templo. Lembra quando quando aquele homem, o tal do Pilatos, julgava Jesus? Mas o que eu vou fazer com esse aqui? Com o rei dos judeus? Vocês lembram disso? Que ele tentou livrar Jesus, que a mulher dele tinha tido um sonho com Jesus, tinha sofrido muito. Vocês lembram disso? E aí, ele tentando absorver Jesus, e o povo dizendo: crucifica. Né? Vocês lembram que ele pega assim, nos filmes, que ele vai pegar e lava as mãos? Alguém já viu isso aqui? Que lava as mãos? Certo. O povo de Israel disse assim: recaia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Isso foi em 33. Em 70, Tito entrou e destruiu Israel todinho, queimou até as pedras do templo, cumprindo-se a palavra que o povo tinha dito contra si mesmo. O sangue de Jesus vem realmente sobre a vida deles e sobre os filhos deles. Certo, né? Então Israel hoje está reconstruindo o templo, já tem tudo pronto para reconstruir. Quando for reconstruído, o anticristo vai tentar se sentar-se e
ostentar como se fosse Deus. Só que isso já é velho. Calígula de Roma queria colocar uma estátua dele dentro do templo. Fez a estátua e queria. Deu uma revolta doida, mas ele ia colocar. Só que ele morreu antes, em 41 depois de Cristo. Ele morreu antes. Mas ele tinha feito a estátua dele, ele queria colocar dentro do templo do povo judeu. Então isso de estar dentro do templo, de ser venerado como Deus, isso já é de longa data. Alguns versículos sobre a besta, tem muitos, mas vamos ler só alguns aqui. Apocalipse 13, versículo 1. Vou poder colocar aqui para nós, rapidamente. Repito, não chama ninguém de besta mais não. Isso é a maldição que você está jogando na pessoa, e vai voltar para a pessoa que joga. Amém. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, que fala de a figura política com 10 tronos, como se fosse 10 presidentes ou 10 primeiros ministros, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi é semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o diabo deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 14:9, por favor. 14:9 diz assim: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado por fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amém? No final dos tempos, as pessoas que não subirem no arrebatamento, elas vão ganhar uma besta da marca. Pode ser um chip para comprar, para vender, senão não vão conseguir fazer isso. Quem não aceitar a marca vai ser morto. Diz que os remidos de Cristo vão vencer a besta. Apocalipse 2, 15:2 diz que os remidos de Cristo vão vencer a besta. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Moisés, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia, glória a Deus. Os remidos do Senhor vão vencer a besta. Versículo 5. Paulo pede para os Tessalonicenses se lembrarem de coisas que ele havia dito quando estava com eles. Paulo disse: olha, lembre que eu falei isso para vocês lá em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, diz assim: tem uma coisa contra ti, que deixastes, que abandonastes, que esquecestes o teu primeiro amor. Deus tinha uma coisa contra aquela igreja, que tinha esquecido do primeiro amor por Jesus. E diz: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Volta aqui, perguntando, né? Lembra-te de onde, é 4 e 5, né? Você estava certo. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta para as tuas primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. As pessoas se esquecem do amor que um dia elas tiveram por Jesus, amado. Uma pessoa ficou fora da igreja há alguns anos, aí voltou. E voltou com vontade, né, de estar na presença de Deus.
E ele falou assim: pastor, por que eu não sinto mais aquela conexão que eu tinha na igreja? Eu falei: porque você está desconectado. Você precisa lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar a praticar essa primeira hora. O que você fazia na igreja no começo que você sentia alegria? Eu fazia isso todo mundo. Você acerta com Deus e volta a fazer aquilo, logo a alegria volta. E a pessoa fez e graças a Deus está na presença de Deus hoje. Certo, né? Paulo tinha como método de ensino a repetição. Para poder aprender uma língua, você é bom, né? É um método bom você repetir. Muitas vezes aquela palavra não precisa aprender, certo? Paulo também usava esse método. Tem gente que não tem paciência. Levei o pastor contar aquela história do macaquinho. Quer ver? Olha só, né? Quando é casamento, tem uns que falam assim: queria, pastor, vai contar aquela história lá da velhinha, né? Do rabinho de pão. Eu só sei essa, gente. Vocês têm que ter paciência. Ou então me traga uma historinha nova que eu vou contar uma historinha nova. Eu só sei do rabinho do pão para casamento, né? Então vocês tenham paciência. Vocês já escutaram 200 vezes, mas tem uma pessoa que talvez está na igreja, no casamento, que não escutou, certo? A jovem bonita ali, que está com a Juliana, você já escutou, minha filha, a história já? O rabinho de pão? Do macaquinho? Então você pode vir para contar das próximas vezes, tá bom? Vai nos outros cultos também, tá vendo? Ela não escutou, gente, tenha paciência, né? Então Paulo, era um método dele, ele repetia muitas vezes aquilo que ele ensinava. Filipenses 3:1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escrevo a mesma coisa. Gente, eu falando que tem aqui, ó, as pessoas não praticam, mas e se eu falasse uma vez por ano? Filipenses 4:4, Paulo diz assim: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Então Paulo usava desse método pedagógico, repetir bastante para as pessoas entenderem. Versículo 6: segundo Paulo, os Tessalonicenses sabiam o que detinha o surgimento do anticristo. Nós não sabemos, amado, quem que detém o anticristo. Dá para imaginar algumas coisas que nós vamos ver no versículo 7 agora. O que está detendo que esse homem, que virá com muito poder, dado por Satanás no final dos tempos? Versículo 7: quem ou que impede o surgimento do anticristo diz que o mistério da iniquidade já opera. Então ele já existe, ele está vivo e aguarda o afastamento de alguém ou algo que o detém para que ele surja. O que é isso? Estudiosos, eles divergem com algumas coisas. As duas vertentes mais aceitas é que a igreja, enquanto estiver na terra orando, está detendo o anticristo. E outra é que quando o Espírito Santo de Deus for tirado da terra, o anticristo vai aparecer. Vocês lembram que Jesus disse lá para os apóstolos: não fique triste, né? Eu vou voltar para o Pai. Acho que está em lá João 13 ou 14, não me lembro agora certinho. Mas eu vou rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo, o Consolador. Certo? Ele nos lembrará todas as coisas. Então Jesus não está mais no meio de nós. Ele voltou ao Pai, está sentado no trono de glória à destra do Pai. Mas hoje no mundo, em nossas vidas, está o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque lá em João 16:8 diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então o Espírito Santo está na terra para convencer o homem que ele é um miserável pecador e precisa da graça que tem em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, provavelmente o anticristo vai surgir. É um dos entendimentos. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz que Deus não contenderia para sempre com o homem. Deus diz: olha, eu não vou contender para sempre com o homem. O Espírito de Deus não vai contender para sempre com o homem. Versículo 8, na parte A: quando irá acontecer a revelação do iníquo? Quando houver o arrebatamento da igreja. É uma linha que eu acredito nela. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem gente que acredita que vai. Tem gente que acredita que a igreja está no meio da tribulação lá e aí Cristo vai vir. Eu acredito que Cristo vai nos levar antes de estarmos na grande tribulação. Amém? Eu tenho respaldo bem com isso. Mas quem que acha que vai ser no meio, tem os versículos dele, e quem acha que vai ser depois também tem os versículos dele. É o meu ponto de vista. Eu respeito quem pensa diferente. Certo? 1 Tessalonicenses 4:13, que nós lemos, acho que foi umas semanas para trás, disse como que vai ser a vinda de Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, eu e você, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederamos os que já morreram. Nós não vamos adiante deles. Porquanto o Senhor Deus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, não na terra, dos céus até as nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos. Você está vivo? Amém? Pergunta para uma pessoa do seu lado: você está vivo? Dá uma lançadinha nela aí. Flávia, você está, Flávia? Amém? Amém? Jesus, está vivo? Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Mateus 24, 21. Jesus também falou da grande tribulação. Mateus 24, 21. Cadê tu, Mateus? Não é o Mateus da semana, não, tá? 24, 21. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por minha causa e por sua causa, tais dias serão abreviados. Tudo bem? Romanos 5, 9. Paulo também falou alguma coisa. Estou correndo aqui, tá, gente? Esse estudo costuma ser bem longo e eu tento dar tudo num dia só, para no outro já ser. Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que recebemos agora a reconciliação. Eu e você éramos inimigos de Deus. Jesus morreu na cruz e Ele nos reconciliou com Deus. Lá em Colossenses 1,20 diz que é o sangue da cruz de Jesus que reconcilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. É o versículo que eu mais oro quando o casal está brigado, está querendo separar. Eu oro: Deus, a tua palavra diz em Colossenses 1,20 que é o sangue da tua cruz que reconcilia todas as coisas, reconcilia esta família, esse casal, e é batata, Deus faz, amém? Versículo 8, na parte B: quem é o iníquo? Muitos estudiosos afirmam que o iníquo é a besta. Não é o seu parente, não, é a besta aqui da Bíblia, tá? Apocalipse 13, 1 fala mais da besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os 10 chifres, 10 diademas sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Não vou ler aqui tudo, que são muitos versículos. Apocalipse 14, 9 também fala da besta. Seguiu-se estes o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também ele se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos que na presença de Deus. Apocalipse 15, 2, capítulo 15, versículo 2: vi como que um mar de vidro mesclado fogo, os vencedores da besta, sua imagem, esse texto que eu já li, já isso aqui, os vencedores da besta, amém? Nos versículos 3, 6 e 8, se puder colocar aqui, de capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, 2, 6 e 8, aliás, 3, versículo 3 de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2 que nós lemos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade, filho da perdição. Versículo 6: e agora sabeis que o que detém, para que ele, o filho da perdição, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria, hoje. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Esse versículo que nós lemos diz que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. São as três coisas que definem o anticristo. Versículo 8, na parte C: o anticristo será
derrotado por Jesus no Armagedon, que vai ser uma batalha que vai ter. Apocalipse 19, versículo 19. Diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse que a espada sai da boca, de conformidade com a visão de João, é Jesus. Amém? O anticristo é a besta, e lá vai estar também o falso profeta, e eles vão ser vencidos por Jesus. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Gente, existe um inferno e um lago de fogo de enxofre. O lago de fogo e enxofre é muitas vezes pior do que o inferno, tá? O diabo, então não fala que sua casa é o inferno mais não, tá? Que vai se transformar no lago de fogo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Certo? Uma vez um pastor numa escola bíblica perguntou assim: alguém sabe onde que é o inferno aqui? Isso é muita gente, mais de 80 pessoas na escola bíblica, e ninguém falou nada. E tinha diácono, tinha presbítero, tinha muita gente lá, porque a pessoa tem medo de errar, né? É um orgulho nosso. Vai que eu erro, né? Gente, a pessoa cresce quando erra, no sentido de querer saber o que está certo. Por que criança aprende uma língua rápida? O filho do Érico, o Anthony, já está falando inglês, você está ensinando os outros a falar inglês, né? Falou comigo no zap, né? Hello, eu falei, gente, seu menino mora aqui na roça de São Miguel, né? Por que eles aprendem rápido? Porque eles não têm vergonha de perguntar, de errar, de falar errado. É good, não é God, eles não têm, eles não têm orgulho. E naquela escola bem, ninguém levantou a mão. Eu creio que tinha pessoas que sabiam ler, mas uma criancinha de 8 anos levantou a mão: pastor, eu sei onde que é o inferno, pastor. E o pai desse menino era o presbítero, segunda coisa do pastor, o chefão lá também. Estava sentado lá do pastor lá em cima, né? Então as igrejas ficam assim, os granões ficam tudo atrás, né? E o menininho: eu sei o que é, pastor. E o pastor: sabe, assim. Então fala para nós: pastor, o inferno é lá em casa, pastor. Mas na sua casa? Como assim, meu filho? Porque a mãe vinha com o pai com a mãe, e dizia assim: essa casa é o inferno. Então o inferno é lá em casa, pastor, né? E o pai dele fez assim, a mãe dele, que era chefe do círculo de oração, fez assim, jogou o cabelão para frente, né? Criança bota as pessoas no rabo de foguete, né? Eu sei que você nunca vai fazer isso, porque você não fala isso, que a sua casa é o inferno. Amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Amém? Apocalipse 20:10 diz que o diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E é lá que ele vai ficar pela eternidade. E tem mais gente que vai ser lançado lá também, tá? Não vai ser só eles não. O falso profeta, a besta, o anticristo, o diabo, tem mais gente. Olha só, Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Está falando de Jesus, tá, gente? E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos. Já expliquei isso aqui. Quando Jesus vier, os mortos vão ter o corpo restaurado para se apresentar diante dele no trono branco, para ser julgado. Já expliquei isso aqui, você já sabe. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vocês lembram que quando Jesus disse que para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, se me falha a memória, necessário vos nascer de novo? Lembra disso? Vocês lembram? Por que Jesus disse aquilo? Porque quem nascer 2 vezes só vai morrer uma. Quem nascer uma vez só vai morrer 2 vezes. Como assim, pastor? O Tião
nasceu da mãe dele, do ventre da mãe dele, certo? Malquião nunca abriu o coração para Jesus. Foi religioso, né? Mas nunca abriu o coração para Jesus. Ele morre, ele vai para o inferno. Nasceu uma só vez e vai morrer duas. Tem a morte física e essa morte que eu li aqui, segunda morte, certo? A Maria nasceu da mãe dela, do ventre da mãe dela, e no decorrer da vida ela entregou o coração dela para Jesus, certo? Ela vai morrer aqui na terra, mas ela não vai morrer na eternidade. Ela vai viver para sempre com Cristo. Quem nasceu uma vez só, morre duas vezes. Quem nasceu duas vezes, nasceu da mamãe, mas nasceu de novo para Jesus, vai viver na eternidade e não vai morrer de novo. Amém? Vocês entenderam? Versículo 9: o anticristo virá segundo a eficácia de Satanás, e ele fará muitas demonstrações de poder, sinais e prodígios de mentira. Não tenha medo do diabo, mas não menospreze ele. Amém? Tem gente, amado, menosprezando Satanás e está tendo uma vida amaldiçoada sem saber por quê. A Bíblia não permite você falar mal do capeta. Imagine falar mal dos outros, né? E pior ainda, né? Judas, versículo 8 e 9, para encerrar aqui, não vai dar para fazer tudo hoje. Diz que Judas 8 e 9. Judas 8, versículo 8. Abre, por favor. Ora, se estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do povo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, disse: no Senhor te... Moisés não ousou falar mal do capeta. E tem crente que fala mal. Ah, é o caneludo, é o chifrudo, a mãe dele era chifruda, né? Ele é o pé de bode, não sei o quê. E a vida dessa pessoa está perturbada por demônios, porque ele está falando mal de Satanás. O diabo é um tipo de anjo, caído, mas é. Então, assim, se você não quer pedir perdão a Deus por ter falado mal do diabo, diga: Deus, eu peço perdão por todas as vezes que eu falei de alguma criação sua, seja anjo ou seja pessoa, no nome de Jesus. Certo, amém? Você pode ficar em pé, por favor? Nós vamos ler aqui um versículo para encerrar. Pastor, como que eu faço para viver essa vida enquanto Jesus vem? Você sabe o que você faz? Você pode apressar a vinda de Jesus. Como que eu apresso a vinda de Jesus? 2 Pedro 3,7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, por essa palavra, tá, gente? Pela palavra de Jesus, amém? Têm sido entesourados, guardados para fogo. Esse para fogo aqui, porque o mundo vai acabar provavelmente em explosão nuclear. Tem duas potências brigando agora: Índia e do Paquistão. Estão em guerra, os dois têm bomba atômica. Olha só, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Acabou a primeira vez com água, a segunda vai ser com fogo. Estando reservados para o dia do juízo, dia com D maiúsculo, a vinda de Jesus e destruição dos homens ímpios. 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Desde 2000 anos, o povo está falando que Jesus vai vir, Jesus não vir, está explicando aqui o porquê. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, olha o que Jesus não veio ainda. Ele é longânimo, ele é paciencioso para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A pessoa que morre e foi para o inferno foi porque quis, e Jesus foi paciente com ele, amém? 10. Virá a Cristo, entretanto, como ladrão. Não que é ladrão, como ladrão, vai vir sem avisar. O dia do Senhor, no qual os céus vão passar com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Olha só, uma explosão atômica. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pastor, como que eu vou viver a vida de Jesus? Em santo procedimento e piedade. Tira o pecado da sua vida, certo? E ter um coração piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A vida de Jesus. Como que você pode apressar a vinda de Jesus? Pregando a palavra dele, amém?
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, eu e você, amém? Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, aleluia, glória a Deus. Você espera isso, amado? Você tem convicção que Jesus vai vir? E que você vai subir com Ele? Então dê uma pausa a Ele, amém? Vamos cantar só um pedacinho aqui para encerrar. Para estar em cima da hora. Te peço mais 2 minutinhos, tá bom? Erga a tua mão para Jesus, mas erga mesmo, não fica essa mão embaixo não. Deixa ele sua mão assim, ó. É irmão, vai, glória. Querido cristão verdadeiro, ele não pode ter dúvida no coração dele. E às vezes é o inimigo que traz a dúvida na nossa mente. Que você é um pecador, e você é, e eu sou também. Por isso nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, nos acertamos com as pessoas quando temos problema. Eu acertei com a minha velhinha, você acertou com a sua? Com o seu pai velhinho? Com o seu filho? Com a sua filha? Hoje eu dei uma briga com meu filho lá, 7 horas da noite, 6h30. Falei 3 vezes para ele, não entendeu, já fiquei bravo com ele. Eu falei, meu filho, você perdoou o pai? Eu te amo tanto, cara, me perdoa. Ele chegou, me deu um beijo, me deu um abraço. Ah, pastor, eu nunca tive visto dos meus pais. Eu também não, mas eu tenho que ser melhor do que isso, porque eu conheço a palavra de Deus. Repita a palavra de Deus para você nessa noite e acerta a tua vida. Vai lá na tua mãe e fala, mãe, me perdoa, só que eu joelho nos teus pés. Ah, pastor, é velho que está errado. Eu sei, mas se alguém não der o braço para ser torcido, morre e vai os dois para o inferno. E Deus te quer no céu porque Jesus morreu por você na cruz. Vai lá atrás dessa pessoa. Você sabe o que eu estou falando aqui? Você sabe quem que é a pessoa? Procura ela, procura ele. Pai, eu tenho um problema com o Senhor desde a infância. Eu quero acertar com o Senhor, pai. Ô pastor, mas foi ele que veio. E eu imagino. Mas você é de Deus, você é baixo a guarda. Lembra que eu falei aqui? Alguém tem que se ligar. Aleluia. Não deixe o diabo plantar na sua cabeça que você não é salvo, que você não é salvo, porque não foi você que se salvou, foi Jesus que te salvou na cruz do Calvário. Quando vier, repreende, está repreendido, Satanás. Eu fui salvo pelo meu Cristo na cruz, eu creio de todo o meu coração. Amém. Todo mundo com os olhos fechados. Existe alguém aqui que quer sair com essa convicção daqui? Você tem uma dúvida, você é gente também. Tem essa dúvida da sua salvação? Você quer entregar o coração para Jesus? Você quer ter essa convicção? Você já entregou o coração para Jesus? Eu queria orar agora pela tua vida. Você só erga a mão, ninguém vai te ver, está todo mundo com o olho fechado. Mas vou orar pela tua vida. Algumas pessoas levantaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus está aqui, está vendo o teu coração. Veja como que eu amo quando eu vejo alguém sincero diante de Deus. Tem salvação nesta noite, nesta casa, mano. Quem que tem um problema com o parente, mas não tem força para resolver? Pelo orgulho, pelo medo de ser rejeitado.
Eu vou pedir a Deus para te dar essa força, essa graça. Erga a mão que eu vou orar pela tua vida também. Eu preciso, pastor. Isso me consome, isso me machuca dia e noite. Eu sei que eu passei por isso e não te julgo por isso. Senhor, meu Deus e Pai, pelo poder que está no nome de Jesus, Pai. As pessoas que estão com a mão estendida, algumas querem convicção, outras querem salvação, e algumas estão dizendo: Deus, me ajuda. Eu tenho coisas para resolver, mas eu não consigo, Senhor. Eu peço que Deus entre agora com salvação, com restauração e com socorro para cada um deles em nome de Jesus, seja aqui na igreja ou nas redes, no nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor Deus, Pai, que dê salvação a esta pessoa, que dê restauração, que dê uma convicção inabalável, que se Jesus vier, essa pessoa vai subir com Ele em nome de Jesus. E essa pessoa que tem problema com alguém, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Talvez esta pessoa não é a errada, mas ela vai resolver e o Senhor vai ser com ela em nome de Jesus. Eu declaro bênção na vida de cada um de nós aqui, pelo poder que é no nome de Jesus. Você que está na rede social e me vê agora, tem coisas para você acertar na tua vida. Você procura resolver em nome de Jesus e a tua vida vai começar a andar depois que você resolver a tua vida no nome santo de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos, te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, só pode falar uma vez rapidão aqui.